se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o bem. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o bem, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, a misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o bem, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o bem. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o bem, para dizer que tu és o Senhor. Deus vai sempre estar
Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Que bom que você veio aqui nessa noite. Uma noite especial. Irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse que tinha ali, os livros. E tinha os selos naqueles livros. Mas ninguém poderia abrir aquele livro. E foi procurado nos céus, e foi procurado na terra. Nenhum homem, por mais importante que fosse, ele era digno de abrir o livro. E aí, de repente, João pergunta: mas quem vai abrir o livro? E aparece aparece o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Ele, o único digno de abrir o livro e desatar os selos. E esse Cordeiro é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que veio à terra, que se entregou por amor, que deu a sua vida para nos salvar. Se hoje nós temos vida é porque Ele morreu. Ele morreu para que tivéssemos vida. Por isso nós estamos aqui nessa noite, uma noite especial, uma noite que você tem a oportunidade de fazer como os 24 anciãos que se prostraram e adoraram. De fazer como aquela multidão que não se podia contar, de povos, de tribos e nações, que se chegaram diante do trono para adorar ao Cordeiro. E eu e você estamos aqui nessa noite, na casa do Senhor, tendo essa oportunidade de adorar. E eu te pergunto: o que você trouxe nessa noite para oferecer a Ele? O que você trouxe para dizer: Senhor, o que eu trouxe para te oferecer essa noite? Aleluia! Ofereça para o Senhor a tua vida, meu irmão. Consagra ao Senhor o teu viver. É o que Ele deseja de mim e de você. Que possamos chegar no céu e dizer: Senhor, eu vivi todos os dias da minha vida buscando fazer o melhor para ti. Senhor, eu ofereci o meu viver, os meus dias para te adorar e para te servir. Que possamos viver assim, meu irmão, totalmente dedicados ao Senhor, totalmente dependentes do Senhor. Porque o Senhor é digno de ser adorado em seu lar. Nós vamos cantar essa canção que diz: se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Nós fomos criados para o louvor da glória dele. E não é apenas canções que adoram ele, não é apenas canções que louvam o nome dele. É a nossa vida, é o dia a dia, é vivendo uma vida que agrada a ele, honrando a ele com nossas ações e atitudes. Amém? Vamos nos colocar de pé, quem puder. Nós vamos cantar. E já que essa canção diz, diante do trono eu venho entregar minha oferta de amor, eu vou dar a oportunidade também de você entregar a sua oferta, seu dízimo. Você que veio preparado, você vai entregar também a sua oferta enquanto cantamos. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Senhor, quero te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui.
estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Vamos ser palmas. Senhor, quero levar minha oferta de amor. Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha para que eu nasci, estou pouco de ser feliz, eu estou aqui, eu quero te adorar, estou pouco de adorar, para que eu nasci, estou pouco de ser feliz, eu estou aqui, eu quero te adorar, eu estou aqui. Todo Senhor, quero levar minha oferta de amor. Sentindo todo Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha Tua graça nunca falha.
precisa continuar confiando em Deus, porque em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. E como você cantou, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade do Senhor. Que isso seja uma verdade, meu irmão. Você possa doar-se completamente ao Senhor, entregar tudo a Ele, porque Ele se entregou na cruz por você e por mim. Ele não mediu esforços para nos salvar. Pelo contrário, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, a Bíblia diz que Ele demonstrou o seu amor para conosco, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia! E é por isso que nós glorificamos e adoramos e exaltamos o nome dEle. Porque Ele vive, porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E Ele um dia vai voltar para nos buscar. Não importa a situação que enfrentamos aqui na terra, tudo isso aqui vai passar um dia, vai ser tudo passageiro. Mas lá nós viveremos eternamente ao lado dEle. E é essa esperança que nos alimenta, que nos fortalece em viver na presença dEle. Sabemos que o melhor ainda está por vir. Então você confia nele. Você continua adorando a Ele, não importa a situação. Porque se Ele fizer, Ele vai ser Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E nós não adoramos a Ele por aquilo que Ele nos dá, nós adoramos por aquilo que Ele é. Então nós vamos cantar Deus é Deus. Aleluia. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele venceu, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
nós te adoramos nessa noite. Porque o Senhor é Deus. Não é um Deus qualquer. É o Deus vivo. É o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. A ti, Senhor, pertence a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Por causa disso estamos aqui, Senhor. Estamos aqui reunidos como igreja para te adorar, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é um Deus único, um Deus verdadeiro. Quantas pessoas aí se reúnem e adoram um Deus que não pode salvá-las, é um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus de bronze, de ouro, de prata, um Deus feito por mãos humanas. Mas nós não, nós conhecemos a verdade, nós glorificamos por isso, porque a verdade chegou até nós e nos libertou. Porque a verdade é que só existe um Deus. A verdade é que só existe um Deus, que é o Deus vivo. Só existe um Deus que se receber a honra, a glória e a adoração. E é a ti, Senhor, que estamos aqui para prestar esse culto, para oferecer esse louvor, essa adoração. Que o Senhor receba, meu Pai, com cheiro suave as tuas narinas. Porque independente das circunstâncias que vivamos nesta terra, Senhor, nós vamos continuar te adorando. Ainda que faltem algumas coisas, ainda que venham alguns problemas, mas nada nessa vida se compara com a presença do Senhor em nossas vidas. Nada se compara ao prazer que temos de te adorar, Senhor. Oh Pai, recebe a nossa oração e abençoa o teu povo nessa noite. O Senhor sabe que cada um que necessita e precisa. Que o Senhor quer operar milagres nessa noite. Quantas mães, quantos pais que oraram pelos seus filhos, Pai, eles querem ver os teus filhos aqui. Realiza, Pai, o sonho do pai e da mãe. Oh Pai, quantas esposas têm orado pelo marido, o marido tem orado pela esposa, Pai. Abençoa os casamentos, Pai, fortalece o amor, a união em cada coração. Pai, aqueles também, Pai, que estão enfermos, Pai. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, Pai. Cura nessa noite, Pai, nesse lugar. O Senhor não mudou. O mesmo Deus que opera no passado, opera hoje, nós cremos nisso. Faz milagres nesse lugar, Senhor, cura. Cura o físico, cura o corpo, mas também vem curar a alma. Vem colocar, Pai, nos nossos corações mais desejo de te buscar. Possamos de fato mergulhar nos teus rios e viver experiências nunca vividas antes do teu lado, Pai. Nós queremos mais de ti, nós queremos receber a unção nova do teu Espírito, que a tua palavra nos orienta a enchermos do teu Espírito, que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Oh, Pai, abençoa, Pai, também os ofertantes, os dizimistas, aquele que tem sido fiel, que tem contribuído pela tua obra. Que o Senhor faça com cada dia prosperar. Muito obrigado por esse momento de louvor e de adoração. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor, e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Gostaria de convidar o nosso mensageiro desta noite. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu saúdo você que está nos acompanhando tanto no Instagram ao vivo, quanto aqueles que estão no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus continue te abençoando tremenda e poderosamente. Nesta mesma energia e sinergia que nós estamos aqui, neste momento que acabamos de adorar o Senhor através dos louvores a Ele, eu já quero meditar com você na palavra do Senhor e te pedir que você preste muita atenção. Você que está nos visitando, seja bem-vindo demais. Eu espero que você seja
recebido, muito bem recebido pela nossa igreja, e que você volte outras vezes aqui para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Seja muito, mas muito bem-vindo. Você veio no culto no dia certo, no dia especial que o Senhor preparou para você. Talvez você veio aqui hoje porque foi convidado por alguém, mas o convite foi intencional. Deus tocou no coração da pessoa que te convidou, porque Ele queria falar com você. Então, já que você veio, não só abra, mas escancare o seu coração para a palavra de Deus. Tá bom? Guilherme toda semana traz, acabou de trazer o time todo. Sejam bem-vindos, meus lindos jogadores. Deus continue abençoando vocês. Tá bom? E todos vocês que nos visitam. Olha o tema aqui, da mensagem dessa noite, é esse aqui, Teve um momento da história, vários momentos, mas hoje nós vamos ver um momento, que havia uma geração que não conhecia o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Em ter um grupo, um povo, uma nação que não conhece a Deus? Isso já aconteceu. E será que não está acontecendo? É por aí que nós vamos meditar nessa noite. Uma geração que não conhecia ao Senhor. Deixa eu te contextualizar que eu vou fazer a mensagem um pouco diferente hoje com você. Juízes é um livro do Antigo Testamento que está depois do livro de Josué. E Juízes começa dando continuidade à narrativa da vida do povo de Israel. Vocês se lembram que o povo de Israel estava preso lá no Egito e lá ficou 430 anos? Vocês se lembram disso? Quem não lembra disso vai lembrar da história agora. Você se lembra, porque eu me lembro. Vocês se lembram de quando o mar se abriu e o povo de Israel passou? Pois bem, ali o povo estava saindo de um cativeiro, estava saindo de uma prisão, estava saindo do Egito, de onde eles ficaram 430 anos, meu querido Clóvis. 430 anos. Ali, o clamor do povo chegou até a narina do Senhor nosso Deus, o grande El Shaddai, como disse o irmão Marcelo aqui. E o Senhor Todo-Poderoso ouviu o clamor daquele povo e, de uma forma milagrosa, Ele libertou Israel. Vocês conhecem a história, foi 10 pragas, e Israel saiu pela porta da frente do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, estima-se que estava entre mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões. A população, Marcelo, de Salvador, quando eu vim embora para aqui em 2006. Olha que coisa tremenda. Entre 2 milhões de habitantes, meu bem me achou. Meu Deus, 2 milhões de habitantes saiu pelo Egito. Aquelas pessoas saíram guiadas por um homem que Deus escolheu no ventre da mãe dele ainda. O nome dele era Moisés. E aí, fazendo a leitura ontem, até brinquei. Não, hoje, até falei com o Marcelo estava lá em casa na hora, eu falei, olha como Betume é antigo. Lá no Egito, nesse tempo, a mãe de Moisés, para salvar a vida dele, passou betumou o cesto, passou pique, fez uma espécie ali de impermeabilizante, para que o cesto não entrasse água, e milagrosamente, guiado pelo Senhor, é claro, o menino foi certinho parar no rio, onde a filha do faraó estava tomando banho. É assim que Deus faz. De uma forma extraordinária, Deus guiou aquele cesto para chegar no rio, no lugar em que a filha do faraó estava tomando banho, e adotou o menino.
E milagrosamente também, uma menina, como a Nilcinha ali, pequenininha, correu atrás para ver onde o cesto ia parar. E ela viu o cesto parando na mão daquelas mulheres, as servas da filha do faraó e a filha do faraó. E ela corre até a mulher e pergunta: moça, você quer que eu convide, que eu chame alguém para dar de mamar para o menino? E aí ela disse: eu quero. E ela, sabiamente, Deus colocou no coração daquela criança, ela vai e chama a própria mãe do menino para dar de mamar para o próprio filho que ela botou no rio. Olha que coisa tremenda, irmãos. E ali o menino é criado pela própria mãe, e a mãe ainda recebe uma espécie de Bolsa Família para isso. Ela foi paga para cuidar do próprio filho. E o menino fica adulto e se torna um príncipe. Moisés torna-se uma pessoa importante ali no Egito. E aí, dando um salto na história, acontece o assassinato lá, que ele vai defender um contemporâneo seu ali, um dos hebreus. E ele precisa fugir. E ele foge para a região do deserto e fica morando lá. 40 anos depois ele retorna para o Egito e esse episódio do Mar Vermelho se abrir foi o que aconteceu. Deus fala com ele através da serpente ardente, manda as 10 pragas e ele lidera Israel pelo deserto. Chegando no deserto, eles passam ali mais 40 anos. O povo de Israel, o mesmo povo de Israel que estava gemendo, orando, gritando, sofrendo, chorando, pedindo a Deus misericórdia, cadê o Senhor? Depois de 430 anos, Deus se levanta, opera aquelas maravilhas. Muitas pessoas acham que Deus estava querendo mostrar o poder dele para Faraó, mandando 10 pragas. Mas as 10 pragas também era para Deus se mostrar, se apresentar para o seu povo. Para que quando Deus dissesse, é a hora de sair agora, o povo acreditasse fosse. Porque o próprio povo de Israel, que estava doido para ir embora, jamais ia acreditar em um homem chamado Moisés, que era um fugitivo, e agora velho, volta com um pedaço de pau na mão e diz, arruma as coisas de vocês que a gente vai embora. Quem ia acreditar nisso? Você está maluco? O Faraó vai deixar a gente embora. Quem vai fazer tijolo? Quem vai construir? Quem vai pescar? Quem vai trabalhar na lavoura? Por isso Deus mandou as 10 pragas, para que Israel também cresce no poder de Deus. Quando Moisés dissesse, é agora, se arruma que nós vamos embora. E aí quando as 10 pragas veio, foi exatamente o que aconteceu. Moisés disse, se arruma que nós vamos embora. O povo de Israel fez o quê? Correu e se arrumou, porque viu o poder de Deus, hein? Viu a mão de Deus ali. E então o povo vai para o deserto. Só que este mesmo povo que estava clamando a Deus por um socorro, esse mesmo povo que estava clamando ao Senhor por misericórdia para ser liberto, porque imagina você, eu sou neto de um descendente de escravos, mas eu só conheço essa história à distância. Uma coisa é eu ser um descendente e conhecer a história à distância, outra coisa é eu já nascer escravo. Você tem opção. Imagine aí você, nessa condição. Foi exatamente assim que Israel estava. Quem nasceu ali não tinha outra perspectiva. Não tinha outra perspectiva. E de repente, Deus deu outra perspectiva. Vocês vão embora daqui. É um milagre. Ninguém tinha esperança de ser livre um dia. Mas milagrosamente a esperança chegou e eles foram. Chegando no deserto, começou os problemas. Quer ter problema? Bote um monte de gente no mesmo lugar. Tem um programa terrível que passa na TV brasileira, nos domingos e no meio da semana, alguns dias, que agora está fazendo 25 anos. Qual é a ideia do programa?
pega um monte de gente que não se conhece, deixa confinado dentro de uma mesma casa, dá água, comida, pode quebrar isso, vocês vão ver o que é que vai acontecer. É exatamente por isso que faz sucesso. E por que faz sucesso? Porque o que as pessoas mais gostam de fazer é olhar os outros brigando. A gente é assim desde criança. O que é que acontece na escola quando está tendo briga? As crianças juntam tudo e ficam fazendo o que lá? Briga, briga. Olha aí que idiotice. Como eu fiz isso? Como é que a gente fez uma coisa dessa, né? Briga, 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 briga. E a gente é tão besta que a gente está anunciando, né, para a professora vir separar, né? Que claro que vai se ouvir lá na secretaria, lá vem o coordenador, né? Toda escola tem um coordenador, né? Até o Martin McFly sofreu com isso, coitado. A gente cresce e o problema continua. Num grupo de pessoas, 2 estão brigando, 3 é da turma do deixa disso, e o restante tudo é da turma do só querendo ver onde é que vai dar a briga. Agora, além do querendo ver onde é que vai dar, todo mundo é repórter, né? Porque agora quando acontece um acidente, a pessoa não para logo para socorrer a vítima, para filmar. Aqui em tal lugar, caiu de moto agora aqui, está quase morto. Aí que vai dar socorro ao cara. Não é assim que está acontecendo agora? Pois é. Lá, na época do faraó, nessa época que nós estamos contando aqui, já era assim. O mesmo povo que saiu dando glória a Deus, quando atravessou o mar, começou a reclamar. Só foi a fome apertar. Só foi a sede apertar. Só foi a farinha começar a acabar. Só foi os mantimentos começar a acabar. Os vasos de água começar a secar. Começou. Só foi começar a cansar. Só foi começar o sol a esquentar, a noivinha. Começou a reclamação. Não é assim? Não é assim que nós somos? Deixa o pastor aqui demorar mais um pouquinho além do previsto. Para ver o que vai acontecer. Deus é mais. Pode até não falar, né? Mas na mente, né? Se o pastor não para de falar mais não, né? Eu quero ir embora. Não é? A gente começa a reclamar de tudo. Ou vocês adoram pegar uma fila igual a mim lá no PA, no supermercado, né? Se tem uma coisa que o povo dele das flores aqui ama, é ir pro EPA e ficar naquela fila, não é verdade? No banco. Irmãos, eu já disse para vocês e repito, eu estou num grau assim da minha vida que eu não aguento mais ninguém ficar do meu lado reclamando de nada. Só eu posso reclamar. Porque quando eu chego em um lugar, eu estou ali, e uma pessoa vem atrás de mim, e as pessoas já reclamam olhando para você para ver se você concorda com ela para juntar mais 2 ali, né? Pois é, eu já olho e já viro. Porque eu não aguento. E aí aquela palavra, né? Vou processar, tudo é processo. E aí começa aquela brigaiada. Pois é, meus irmãos. Quer ver problema acontecer? Faz igual está aqui agora. Junta um monte de gente no mesmo lugar e deixa ali. Na hora que o calor aumentar, ou que o frio aumentar, ou que a água acabar, ou que a comida acabar. Enfim, vai ter problema. Foi exatamente o que aconteceu. Esse povo que começou a reclamar tanto, e aí teve uma pregação que ficou famosa aqui na Glória. Do alho poró, né? O povo que reclamou, todo mundo lembra desse dia, né? O povo que começou a ter saudade até do alho poró do Egito, o povo que queria ser liberto, agora está com saudade de estar preso. O povo queria voltar para o Egito. Não, é melhor morrer no Egito do que morrer aqui nesse sol escaldante. Aí vem a misericórdia do Senhor. Nuvem. Aí começa a reclamar do frio, a coluna de fogo de noite. Começa a reclamar de comida, é maná todo dia. O povo enjoa de comer maná, Deus manda carne. O povo está com sede, lá vem água. Pois é, irmãos. E sempre Deus provém. Não foi isso? Vamos lá. Onde é que a gente chega aqui, uma geração que não conhecia o Senhor? Esse mesmo povo, liderado por Moisés, passa por vários perrengues com Moisés. E Deus opera maravilhas, milagres, coisas tremendas. Um monte deles morre, um monte deles vê, sente a presença de Deus através de Moisés e na vida deles ali. Moisés morre. E um moço, jovem, chamado Josué, assume o comando. Com as pernas bambas, com medo, vendo o que Moisés tinha. Foi a primeira coisa que o Josué
chega diante de Deus: Senhor, eu vi o que é que Moisés passava com esse povo, eu não tenho capacidade não. Aí a famosa frase de Deus para Josué: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Muito bem. Moisés passa o cajado, Josué assume o cajado e lidera o povo. Até o fim da vida, Deus, operando através de Josué, o povo conhecia o Senhor. O povo prestava culto ao Senhor. O povo ouvia a palavra de Deus direta ali, via Josué, sentia a presença de Deus, estava tudo bem. Mas chegou o dia que a senha de Josué também foi chamada, igual a sua vai ser, a minha vai ser. Lembra do dia da pregação que eu disse? Todo mundo aqui tem uma senha, A diferença é que a gente não sabe qual é o número da nossa e qual a hora que vai ser chamada, né? Se tem uma senha que ninguém quer ser chamada, é essa, né? Da de descansar. Mas todos nós temos uma. E chegou a hora de Josué. Josué também descansou no Senhor. E então, termina o livro de Josué e começa, Lucas, o livro de Juízes. O livro de Juízes já começa com problemas. E é daí que eu quero meditar com vocês como foi que essa geração não conhecia o Senhor e aprendermos um pouco sobre esse assunto. Vamos lá? Para Josué capítulo 2. Vamos lá. Está eu aqui em Lamentação, ó. Juízes, capítulo 2. Falei Josué, não foi mais Juízes. Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Vamos lá. Irmãos, um dos piores pecados cometidos pelos israelitas foram a cegueira espiritual e a desobediência às instruções do Senhor. Por quê? Porque a partir da cegueira espiritual de Israel e a partir da desobediência deles para com Deus, desencadeou 1 milhão de outros pecados. Por causa da cegueira espiritual, eles fizeram diversas escolhas erradas. Por causa da desobediência, eles fizeram tudo que Deus disse para não fazer. E aí, no decorrer da história, nós vamos ver tantos outros, mas os principais. Primeiro, eles se misturaram com outros povos. Como eu disse em mensagens anteriores, Deus sempre teve a preocupação que eles casassem com mulheres do próprio clã, do próprio povo, da própria família. Deus nunca quis que Israel se misturasse com outras nações, porque ele sabia que no dia que isso acontecesse, o povo ia permitir que outras religiões viessem, outras culturas viessem, outros comportamentos viessem que não agradaram o Senhor. Foi tiro e queda. Foi Israel casar com outras nações. Isso aconteceu por causa da cegueira espiritual e da desobediência. O segundo erro que eles cometeram, eles se tornaram idólatras. Meu Deus, como a idolatria devastou o povo de Deus. Porque Deus deixou bem claro, e Ele colocou lá no Moisés, dos 10 mandamentos: só adore o Senhor, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Na hora que você adorar outros deuses, meu filho, você vai se perder. E Israel cometeu esse erro. E aí, o fatal de todos, 3, abandonaram o Senhor, deram as costas para o Senhor. Porque
Porque não tem como adorar outros deuses e estar de frente para o Senhor. Não tem como abandonar o Senhor. Não tem como se misturar com outros povos e continuar adorando o Senhor. Não tem como. É como água e óleo. Não vai se misturar. Abandonar o Senhor, adorar outros deuses, se misturar com outros povos foi o fim para Israel. O livro de Juízes, que dá continuidade a essa história, vai nos mostrar o quanto o povo pereceu por causa dessas desobediências. E Deus, que é sempre misericordioso, como nós cantamos agora há pouco, sempre Ele dá uma válvula de escape. Então o Senhor instituiu em Israel um grupo de líderes, e em especial 14 deles, que estão todos eles aqui narrados no livro de Juízes. Os juízes, que eram pessoas escolhidas por Deus, que viviam uma vida separada, diferenciada, para fazer justiça em Israel. Ainda não havia época dos reis, ainda não estava, no tempo dos profetas. Então Deus levanta os juízes, e através dos juízes Deus cuida do povo. Enquanto o povo dá ouvido aos juízes, tudo certo. Quando o povo não dava ouvido aos juízes, estava tudo errado. O povo perecia e a mão do Senhor se retirava do povo. Se tem uma coisa que você sempre deve temer e querer que esteja sobre sua cabeça, de sua vida, é a mão do Senhor. Cuidado, porque no dia que Deus recolher a mão dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, meu irmão, você estará sozinho. E sozinho você não vai dar conta. E aí, para a gente dar sequência, eu quero mostrar com vocês no texto os principais acontecimentos desse texto aqui e que nós vamos aprender com eles. Primeiro, o anjo deixou bem claro aqui: eu disse para vocês, não façam aliança com outros deuses. Eu tirei vocês do Egito, eu os trouxe para a terra que prometi. Claro que é o próprio Deus aqui, falando através do anjo. Tirei vocês de lá. Deus está lembrando eles, Eu ajudei vocês, eu ouvi o clamor de vocês, e eu disse, jamais eu quebrarei a minha aliança. Eu falei para vocês, eu deixei claro para vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas vocês vão demolir os altares. Tá bom? Tá combinado? O povo assume e não cumpre. Então o anjo pergunta: por que vocês não me obedeceram? Irmãos, ao ler essa palavra aqui, cada um de nós que estamos aqui e quem está em casa deve se perguntar também aqui, nas nossas vidas. Certamente tem coisas que Deus já falou e a gente fez o contrário. E a pergunta que Deus te faz nessa noite é: por que você não me obedeceu? Quando um pai sai, antigamente, e hoje pouco isso acontece, e deixava os meninos trancados em casa, o maior cuidando de todo mundo, passava uma lista de coisas que não podia fazer. Dentre elas não saia para brincar na rua, não abra a porta para ninguém, não acenda o fogão. Não é assim? Quando o pai chegava, em alguns casos, era a mesma coisa ele dizer: tal hora você pode sair, brinca pela rua até a hora que você quiser, abre a porta para qualquer pessoa e pode ligar o fogo. Não era? A pergunta que o pai fazia quando chegava era: qual foi as orientações que eu te dei? O senhor falou que não era para... O senhor falou que não era para abrir a porta, não era para ir brincar, não era para acender o fogão. A pergunta do pai é qual? Por que você não me obedeceu? Aí a criança faz igual Adão e Eva. Foi porque não sei o quê. Qual foi a desculpa de Adão? A mulher que o senhor me deu, que me ofereceu e eu comi. Ou seja, ela já tinha comido, eu vi que ela não morreu, ela me ofereceu, eu comi também.
As crianças vão dizer: ah, porque fulano veio aqui me chamar, ah, porque é ciclano, ah, porque... A pergunta de Deus para você é séria nessa noite: por que você não me obedeceu? Não bota culpa em ninguém, não. Como diz o dito popular aí, né? Assuma o seu B.O. Fala com Deus: Senhor, eu não te obedeci mesmo, e a pior coisa que eu fiz foi não ter dado ouvido à sua voz. Eu quebrei a cara, me perdoa. O Senhor é fiel e bondoso, Ele vai te perdoar, mas Ele precisa que você confesse. Confessa. Fala: Senhor, eu não obedeci por isso, isso, isso. Me perdoa. Segunda coisa, versículo 4. O povo chorou. O povo chorou. Olha o que diz o versículo 4 aí, ó. Versículo 4. Olha, acompanha na tela. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Boquim é uma expressão em hebraico, traduzido quer dizer pranteadores, ou lugar de prantear, né? Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Prestou atenção aí? Se você não prestou atenção, vou dizer agora. Escute, ó. Naquele momento, o povo chorou. Sabe por que o povo chorou? Porque caiu em si. Caiu em si da besteira que fizeram. E aí, depois que cai em si, que abre o bocão, aí que eles vão prestar culto ao Senhor. Ei, não espere isso acontecer na sua vida, não. Não espere as coisas piorarem para você abrir o bocão para chorar, para pedir perdão. Não, faz isso agora, em nome de Jesus. Na sequência, no versículo 7, o povo foi fiel, mas por pouco tempo. Olha o que diz aí o versículo 7, ó. Depois você lê o capítulo todo em casa, tá? Para poder te ganhar tempo. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel durante a vida de Josué. Irmãos, alguém aqui, talvez, eu tenho quase certeza que alguém vai se identificar com o que eu vou falar agora, que isso aconteceu comigo. Alguém aqui tem uma família que, quando uma pessoa específica da família faleceu, a família desestruturou todinha? Tem? Pois é, isso aconteceu comigo também. Quando minha avó faleceu, foi como se tivesse caído assim a pilastra principal da casa. Minha família desbaratinou todinha. O que eu quero dizer com isso? Enquanto Josué estava liderando, o povo estava servindo a Deus. Quando Josué faleceu, o povo se perdeu. Irmãos, cuidado, porque quando uma pessoa que vocês têm como exemplo, por exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo, né? O pastor. Às vezes o pastor sai da igreja e vai para uma outra igreja. E quando o pastor sai da igreja, às vezes é um Deus nos acuda, sai um monte de gente junto com aquele pastor. E aquela igreja que estava toda certinha, toda estruturada, começa tudo de novo. Uma igreja com 100, 200 membros, vai lá para 50, 40, tudo porque um líder saiu. Na família isso também tem acontecido, aconteceu na minha, pode acontecer na sua, se não aconteceu. E talvez, aí agora também alguns vão se identificar, essa pessoa ainda não morreu, está viva. E essa pessoa é até você. Você é essa coluna. Você é esse exemplo lá na sua família, que quando perecer, quando dormir no Senhor, vai desestruturar a família toda. Eu já quero te dar uma orientação para isso não acontecer na sua família. Prepare mais líderes na sua família. Prepare Josués, já que você é o Moisés. Prepare mais outros, para que a sua família não tenha apenas um alicerce, mas tenha vários. Amém? Versículo 10. Olha o que acontece ali no versículo 10. É o nosso texto básico. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Depois daquela geração, nasceu uma outra geração, e essa geração não conhecia o Senhor e os seus feitos por Israel. Quando o texto está dizendo não conhecia o Senhor, é não conhecer nesse sentido mesmo, de reconhecer o Senhor. Porque, irmãos, olha só, o povo, nós não devemos só conhecer a Deus. Nós também, Leivinha, precisamos reconhecer Deus como Deus. Vou te dar um exemplo. José foi parar no Egito. Todo mundo conheceu Deus através de José. Mas José, com o seu testemunho e com o que Deus fez através da vida dele, fez com que toda aquela nação reconhecesse o Deus de José como o Deus Todo-Poderoso. É exatamente o que você precisa fazer. Você não só deve conhecer o Senhor, você precisa reconhecer o Senhor como o Senhor da sua vida. E é isso que nós precisamos anunciar para este bairro, para esta cidade, para esse estado, para a nossa nação. Que Deus não é só o Deus que eles ouvem falar, mas esta nação precisa reconhecer o Senhor como o Senhor. Vocês lembram da propaganda da SBT? Eu cresci ouvindo isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Lembra? A única TV que passava um versículo era o SBT. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pois é. Vocês entenderam? Feliz é a nação, ou seja, a nação é feliz. A nação que é feliz é a qual? É a nação que Deus é o Senhor dela. É o que o versículo quer dizer. Feliz é a família que Deus é o Senhor. Só que nem toda família Deus é o Senhor. Agora eu vou aprofundar um pouco mais. O pior disso tudo é que a maioria das famílias que não tem Deus como Senhor pensa que Deus é o Senhor da sua família. Porque uma pregação que se arma, porque meu corpo chega e começa a ser arrepiado que eu falo dessas coisas. Se tem uma pregação que se há hoje nesse mundo, é que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira. Presta atenção, você que está em casa. É um corte, faz um corte depois. Todas as religiões não levam a Deus. Não é todas as religiões que levam a Deus. Isso é uma mentira do diabo. Assim como ele enganou Adão e Eva lá. Não pode comer. Foi assim que Deus disse? Ah, Deus disse isso. É mentira. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Por isso que ele não queria que vocês comessem. O homem cresceu olhando e comeu. Olha onde deu. A mentira de hoje. Ah, não tem problema nenhum. Todas as religiões, todos os caminhos nos levam para o mesmo lugar. Porque todos amamos o mesmo Deus. Irmãos, isso só é verdade na fala. Isso só é verdade no papel. Mas isso não é verdade na palavra de Deus. A palavra de Deus fala o contrário. A palavra de Deus diz assim, ó: só há um caminho que leva o homem ao céu, Jesus de Nazaré. Só, oh glória! Só há um caminho, pode falar isso. E se te pedirem uma prova, abra a Bíblia, a prova está aqui. Só há um caminho. Pedro, quando estava com a espada no pescoço, disse: eu não posso deixar de falar daquilo que temos visto, que temos ouvido, porque se eu me calar, as pedras vão clamar. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, senão o nome Jesus de Nazaré. É ou não é para arrepiar? Pois é, meus irmãos, isso é mentira do diabo. E a humanidade está acreditando. Toda hora surge uma religião diferente. Toda hora surge uma coisa diferente. E aí os artistas dizem: só há um caminho. Ou todos os caminhos, né, nos levam ao mesmo Deus. E ficou com aquele discurso bonito do amor para todos, não sei o que, não sei o que. Irmão, não caia nessa. Você conhece a verdade. Fale com autoridade. Era isso que admirava as pessoas em Jesus. Qual era a admiração? As pessoas olhavam para Jesus e diziam, né, Marcelo, a gente leu de manhã?
Que autoridade é essa? De onde lhe vem tanta autoridade? Era exatamente por isso, porque quando eles ouviam os ensinos dos rabinos, era simplesmente uma repetição. Quando eles viam o ensino de Jesus, o que Jesus falava ali de encontro a eles fazia sentido, confrontava ele e ele via uma necessidade de continuar ouvindo mais e admirava a multidão. Aleluia! Você também tem essa autoridade, você é um discípulo desse mesmo Jesus. Então fale, diga, isso é mentira, não é toda religião que leva a Deus, não. Você está sendo enganado, fale mesmo, você vai ser odiado, problema. Jesus disse que isso ia acontecer, eu e você já sabíamos. Versículo 11, olha o que acontece, uma sequência de erros, louvado seja Deus, diz assim: dali avançaram contra o povo que morava, errei, aqui ó, é 2, versículo 11, cadê? Aqui, a necessidade do óculos já, misericórdia. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Olha a sequência do erro, ó. Eu botei aqui 11, do 11 até o 14, ó. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, olha a sequência, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando o quê? A ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Viu quanta sequência? Abandonar o Senhor tem consequências. E chega um momento que Deus entrega mesmo. A Bíblia diz aqui, ó, Deus entregou eles nas mãos dos povos inimigos, que foi lá e saqueou, levou tudo que eles tinham. E eles tiveram que começar tudo do zero novamente. No versículo 15, quando a mão do Senhor está contra um povo ou uma pessoa, olha o que pode acontecer. Na tela. Versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Conforme havia advertido e jurado a vocês, grande angústia os dominava. Viu? Quando a mão do Senhor é contra, chega um momento que a mão de Deus pode ser contra você, pode ser contra nós. Sempre que eles iam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles. Em outros momentos, a mão do Senhor era sempre a favor. Na época de Davi mesmo, lá na frente, a gente vai descobrir, vai ver. Toda vez que Davi e o povo de Deus buscavam, Senhor, devo ir, o Senhor dizia, deve, pode ir, entregarei nas mãos de vocês, e o povo ganhava. O povo era abençoado. Versículo 16, vem a misericórdia de Deus. Já estou finalizando, meu povo. Versículo 16 diz assim, ó, então o Senhor levantou juízes, olha a misericórdia, ó, começando. O Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência, os mandamentos do Senhor. Meu Deus, quanta coisa horrível. A mão do Senhor é contra eles. Depois Deus envia misericórdia, levanta os juízes. Os irmãos lembram dos juízes, dos 14 lá mais famosos. Por exemplo, tinha o Otoniel, a Débora, o Gideão, o Sansão, o Jefté, o Samuel. Todos esses homens foram levantados por Deus.
E toda vez que o povo ouvia as orientações deles, porque eles se consultavam ao Senhor, dava tudo certo. Mas chegou um momento que até os juízes, eles não estavam mais ouvindo. E não estar mais ouvindo os juízes trouxe grandes, terríveis coisas para eles. Aí vem a persistência na desobediência. Versículo 17 e 19 diz assim, 17 aí. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram, com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava o juiz, ele estava com o juiz, e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda, o quê? Piores. Olha lá. Quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusaram-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. E por fim, chega nesse momento triste da história, que Deus levanta os juízes, misericórdia, abençoa o povo, guia o povo volta a fazer tudo que não agrada ao Senhor, e a Bíblia diz que ainda pior do que aqueles que ficavam reclamando lá na época de Moisés. Por fim, do versículo 20 ao 23, não teve para onde correr. A ira de Deus veio sobre Israel. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, e não as entregou nas mãos de Josué. Viu? Deus, que conhece todas as coisas, permitiu que aquelas nações continuassem ali e fosse uma pedra no sapato de Israel. A pergunta que eu e você devem se fazer agora para a gente ir embora é: o que nós aprendemos com esta mensagem? O que é que eu vou sair daqui, no bom sentido da palavra, com ela me perturbando, com ela me sacudindo, com ela me confrontando? 5 coisas. Guardem no seu coração. A primeira delas, nós aprendemos que os ciclos das repetições ruins precisam ser quebrados. Gravou? Nós aprendemos que os ciclos das repetições ruins precisam ser quebrados. Se eu não quebrasse o ciclo da minha vida, da minha família, hoje eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque, pela misericórdia do Senhor nosso Deus, eu quebrei o ciclo ruim da minha família. Da minha vida para frente, a história é outra. Louvado seja Deus. Não permita que isso aconteça na sua família, não. Talvez algumas coisas que acontecem lá, alguém já disse para você: isso é hereditário, acontece com todo mundo da nossa família. Quebre esse ciclo, em nome de Jesus. Que ciclo o senhor está falando, pastor? No caso do povo de Israel aqui, o ciclo da desobediência. Foi preciso quebrar. E é necessário que eu e você quebre o ciclo de repetições ruins da nossa família. Segunda coisa, devemos aprender com essa história que Deus é misericordioso. Deus levantava os juízes lá mesmo em meio a tanta desobediência. Nós devemos aprender com essa história que Deus é provedor. Deus proveu os juízes
Deus proveu as vitórias, Deus proveu o socorro toda vez que Ele precisou. Mas devemos aprender também que Deus é justo e que a justiça dele vem e que sua ira é terrível. A ira de Deus é terrível. Agora, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu meditei em uma outra coisa importante. Até a ira de Deus, até na ira de Deus tem misericórdia. Quer entender por quê? Porque se Deus é grande do jeito que eu prego aqui todo domingo, do jeito que a Bíblia nos ensina e que você aprendeu até hoje, se esse Deus todo-poderoso ficasse irado a ponto de ninguém conseguir segurá-lo, quem suportaria? Se a ira de Deus viesse sobre a nossa desobediência, qual de nós estaríamos sentados aqui agora? Nenhum. Nós só estamos aqui nesta noite porque a misericórdia de Deus foi maior do que a ira dele. Graças a Deus por isso. Porque até na ira o Senhor tem misericórdia. Porque se a ira dele fosse mesmo a ira do Deus El Shaddai, meu irmão, o planeta Terra deixaria de existir numa fração de segundos. De segundos assim, né? Por que Deus tolera tanto a gente? Por misericórdia e por amor. Terceira coisa que nós aprendemos, que a desobediência gera destruição e morte. A gente viu aqui. Mas aprendemos também que a obediência gera bênção e vida em abundância. Quer ter uma vida abençoada? Simples. Obedeça o Senhor. Obedeça a sua palavra. 4. Aprendemos que é a herança espiritual que vamos deixar. Ou, na verdade, que herança espiritual que nós vamos deixar para esta geração. Não foi à toa que eu vim com essa camisa aqui hoje, não. Eu vim com essa camisa hoje aqui de propósito. O tema dessa camisa aqui é o legado do passado, a missão do presente. Foi a camisa tema do nosso retiro de pastores, neste ano, 24. Neste retiro nós meditamos lá, estudamos durante toda a semana o legado que nós batistas temos deixado para a nossa nação. E cada um contou lá a sua história, de quantos anos, né? Eu, 13 na época, né? Eu tenho 13 anos da Ilha das Flores, falei um pouco da nossa história aqui. E que história linda, né? Já criamos aqui nesses 13 anos. E cada um foi falando do seu legado. Mas aí a gente entende que ainda há muito para se fazer e que legado essa Ilha das Flores vai deixar para outra geração. Por exemplo, a nossa geração aqui é uma. A geração que eu estou falando já é dos filhos de Isabel, da pequena de Lucas. Eu estou falando dela. Eu estou falando dos filhos dela que ainda nem existe. Que legado nós vamos deixar para essa geração? Nós precisamos aprender isso. E esta mensagem nos leva a refletir isso. E por fim, nós devemos ficar com a orientação do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que eu escolhi esse versículo? Volta lá o tema. Bota o tema lá, Duda Maria. Olha o que diz o tema: uma geração que não conhecia o Senhor. O profeta Oséias, que nem me conheceu, está dizendo para mim e para vocês nessa noite: conheçam o Senhor e prossiga em conhecer a Ele. Como que a gente consegue conhecer a Deus? Estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, igual você está bondosamente aqui, ó, nesses 30, 40 minutos, bondosamente e pacientemente me ouvindo. Olha quanta coisa você aprendeu nesta noite. Muitas delas, talvez, você não aprenderia lendo sozinho em casa. Mas o Senhor foi bondoso e nos deu essa reflexão nesta noite. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Para finalizar esta mensagem,
eu quero, já que eu estou falando de legado, de deixar exemplo, modelo, eu quero convidar o Henry e a sua mãe Júlia. Vem cá, Henry, por favor. Eu quero conversar com você rapidinho, para a gente finalizar esse culto ao Senhor. Por isso que eu disse que ia inverter a ordem. Eu disse que ia inverter a ordem porque eu ia falar sobre o legado e queria falar sobre o legado do pequeno Henry para você. Queridos, com quem essa menina parece? Olha bem para ela. Pode chutar aí, chuta aí, cara. Com quem? Parece que a Thalita, né? Tudo parendo o mesmo saco. Isso quer dizer que ela realmente é parente de Thalita, é sobrinha de Nilce Maria, nossa diaconisa. Ela trouxe o Henry para apresentarmos ao Senhor, para consagrarmos ao Senhor. Porém, o pai dele não pôde estar aqui porque ele está a trabalho. Porém, eu tenho umas coisas sérias para dizer para você e você disse para ele lá. Ei, acho que é porque eu estou de costa aqui. Vem aqui. Ó. Falando de legado, não foi? Tá passando bem? Tranquilo? Vou ser breve. Falando de legado. Você vai apresentar o seu filho ao Senhor. Agora. Eu acabei de dizer que todo esse papo de todas as religiões levam a Deus é mentira. Só que nós vamos consagrar ele ao Senhor. Só que o consagrar ele ao Senhor não é só essa oração. Vai ser uma sequência daqui para frente também. Se você se comprometer em consagrar ele ao Senhor, você e o pai dele vai ter que ensinar tudo sobre o Senhor para ele. Porque ele nem, coitado, não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Eu vou orar, nós vamos consagrar, entregar a vida dele, lá no céu está tudo certo. A palavra do Senhor diz que o que a gente liga aqui, liga lá, tudo certo. Mas ele e você precisam entender isso. Ele ainda não entende, mas ele vai precisar entender com o longo do tempo, através da sua orientação. Não adianta só a oração. É preciso a instrução. Aí o que a Bíblia diz? Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Para quando ficar do seu tamanho, minha flor, ele não abandonar o caminho do Senhor. Amém? Perante esse povo todo aí, sem combinar nada com você, você se compromete em fazer isso? Muito bem. Então, mediante essa pública profissão de fé, vamos apresentar esse pequenino. Vou chamar minha ajudante. Meu bem, a Isa ali, eu estava procurando Isa aqui, Isa ali. Isa, vamos apresentar esse bebê. Você era desse tamanho aqui quando te apresentou também, mas foi lá no Paulo, não foi eu. Eu vou apresentar você também, só para poder dizer que eu te apresentei. Isa, pode ficar aqui, bebê? Pode ficar aqui. Oremos. Palavra guardada do coração? Então vamos lá. Gente boa, podem ficar de pé, por favor? Já para vocês se descansarem e a gente finalizar o culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora o teu povo reunido na tua casa, gratos ao Senhor por este culto maravilhoso, pelos louvores e pela palavra que o Senhor nos sacudiu nesta noite. Eu quero apresentar a vida do Henry, Senhor, desta criança que está aqui, Senhor, junto com a sua mãe, com a sua família. Nós queremos apresentar, consagrar esta criança ao Senhor, ao mesmo Deus que acabei de pregar aqui, que é um Deus misericordioso, que é um Deus bondoso, que é um Deus de justiça, que é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Senhor, meu Pai, que eu quero consagrar a vida do Henry, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, toma essa criança em tuas mãos, o futuro dela, meu Pai. Abençoa, meu Deus, para que ele cresça nos teus retos caminhos, ó Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, dá instrução e sabedoria para a sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, os seus tios, toda a sua parentela, meu Deus, em nome de Jesus.
Enche a Júlia de sabedoria, meu Pai. Toma ela em tuas mãos. Fortalece, meu Pai, ela em nome do teu filho amado. Abençoa a vida de Henry, meu Pai. Em nome de Jesus, recebe esta criança consagrada ao Senhor nesta noite. Assim, nós choramos, entregando a vida dele, o futuro dele, a família, a profissão, tudo que o Senhor vai preparar para ele. Em nome de Jesus, amém. Oi, pequeno Henry, Deus abençoe. Hoje meu perfume acabou. Eu tinha um frasquinho lá do perfume de uma criança que eu ganhei. Quando foi? O neto de Oswaldino. Estou cheio de bebê aqui, ó. Meu irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele aí, foi um prazer adorar o Senhor com você nesta noite. Diga para ele, para quem está na sua frente, para quem está atrás, para quem está do outro lado. Eu vou lá para a porta já te receber enquanto o pessoal do louvor faz o pós-tudo aqui, viu? Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Coloca a sua mão assim no seu coração, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje para todos sempre. A igreja de Deus serva com amém. Júlia, vá na paz do Mestre. Deus abençoe. Henry, fique na paz do Mestre, viu? Estou aí, prima. Tchau. Fique na paz. Por favor, só aguarde chegar na porta. Se abalam, os pontos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os pontos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. A tua igreja te adora.